eu estou com o deputado Ibsen Pinheiro. Deputado, muito boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, como carioca, como morador do Rio de Janeiro e também em nome dos capixabas, a gente está profundamente chocado com tudo isso que aconteceu e que faz com que as economias dos dois estados se tornem inviáveis. E foi o senhor que é o autor dessa proposta de partilha de royalties, enfim, o que será partilha, distribuição, repartir. Deputado, quando o senhor viu 150 mil pessoas no Rio de Janeiro e mais o apoio dos capixabas em relação a tudo isso, o que é que o senhor sentiu, hein? Olha, eu senti que nem toda passeata é do bem. Nem toda passeata é do bem. O Rio de Janeiro fez uma passeata para apoiar o golpe de 64. Você talvez seja jovem e não lembre disso. Eu não vi absolutamente nada. O que faz lembrar a ditadura? Ora, faz lembrar uma passeata popular a favor do golpe. Não. Como posso lembrar também Oswaldo Cruz, que foi também muito vaiado e xingado nas ruas do Rio de Janeiro na Batalha da Varíola. Mas o senhor está se esquecendo das diretas já? Não, eu não estou. Tem passeata do bem e nem todas são assim. Então é preciso você perceber que o Brasil inteiro apoia uma mudança do sistema de distribuição de royalties. Você sabe como é que foi a votação na Câmara? Sim, sim. 24 bancadas votaram unanimemente pela mudança. Eu gostaria de dizer aos cariocas que a mudança não tem como revogar. O que nós estamos cuidando, porque alguém tem que pensar no Rio de Janeiro, é o mecanismo de compensação para que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não percam com a mudança. E quem está fazendo esta emenda sou eu. Eu até esperava que algum carioca fizesse, mas nenhum fez. Algumas pessoas dizem que o senhor aproveitou um momento de eleições para fazer exatamente algo meramente eleitoreiro. Mas não sei porquê, eu sou o primeiro demagogo que não vai pedir votos, eu não sou candidato. Não, eu já tinha anunciado antes, há mais de um ano, que eu não sou mais candidato. Então é o primeiro caso de demagogia sem votos. É bom que o Rio de Janeiro perceba que então está esse explicado, modelo... o senhor fez isso aí, quer sair fora, é isso? Não, o que o Rio de Janeiro precisa perceber, e esta é uma oportunidade que eu estou falando para os cariocas também, é que o modelo que dá para o Rio de Janeiro 10 bilhões sobre 23, ficando mais 10 para a União e sobrando 2 bilhões para 25 estados, é um modelo encerrado, esgotado. O que nós queremos sim, e eu estou entre esses, é preservar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo para que não sofram perdas. Mas então por que o senhor não fez isso já imediatamente, no momento em que o senhor propôs, por que o senhor também não encontrou a solução? Por uma razão muito simples. Minha emenda não foi aceita na comissão especial. A comissão especial tinha um mineiro e os outros eram do Rio ou do Espírito Santo. Então a comissão especial montada pelos dois líderes, com apoio do ministro Padilha, era uma unanimidade da minoria. E nós fomos excluídos da negociação. Então eu precisei fazer uma emenda de plenário, com sabe quantas assinaturas, sim, Roberto? Sim. 258 assinaturas. O meu nome aparece, é uma injustiça com os outros 257. E depois no plenário teve 369. Então é bom que os cariocas saibam que o modelo atual de distribuição dos royalties está esgotado. O que nós estamos pensando, alguns pensam pelo Rio de Janeiro, entre os quais eu, é durante este período de transição assegurar que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e os municípios atingidos tenham preservada a sua receita. E esta emenda que eu imaginava que viria do Rio de Janeiro não veio. E como eu fui excluído da negociação, eu não podia apresentar uma emenda. Mas evidentemente que o Rio de Janeiro... Como é que o Rio de Janeiro vai mandar uma emenda se é radicalmente contra o seu projeto? Não tem lógica. É radicalmente contra porque não percebe que tentar defender o modelo atual é a melhor maneira de perder a batalha. Se o Rio de Janeiro apostar em tudo ou nada, o mais provável é nada. Então, quem está protegendo os interesses do Rio de Janeiro é, por exemplo, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, o governador Cid Gomes, de Pernambuco, que querem redefinir a distribuição dos royalties, mas estabelecer um mecanismo excepcional que preserve as receitas do Rio de Janeiro.
isto. Então, mas veja bem, mas é uma contradição. Se o senhor está achando que o Rio de Janeiro ganha muito e quer que todos os estados ganhem numa divisão igualitária... Equânime, não é igualitária, é equânime. Equânime. O senhor quer que o Rio de Janeiro preserve a sua receita como? Qual é o milagre? O milagre é singelo, meu amigo. Tira da União Federal, que fica com 40% dos royalties. Então, uma parcela do que a União recebe compensa o Rio de Janeiro e o Espírito Santo até que a produção do pré-sal restabeleça o equilíbrio. Isto é de uma clareza que a Câmara toda percebeu. E se o Rio de Janeiro apostar só na mudança, vai perder de novo. Muito bem. Então, a posição radical do governador do Rio de Janeiro leva o Rio de Janeiro à derrota diante do resto do Brasil. Olha, Quem está tentando evitar esse confronto entre o Rio de Janeiro e o resto do Brasil é o deputado Ibsen, com o apoio do senador Pedro Simon, e eu acho que da maioria do Senado, mantendo a divisão equânime, porque não tem como recuar disso. O Rio de Janeiro, por exemplo, diz que terá dificuldade de fazer a Copa sem os royalties. Mas como é que Natal vai construir o estádio sem royalties? Ou aqui em Porto Alegre, a Copa também vem para cá, sem royalties. Por isso é que eu te digo, alguém está pensando no Rio de Janeiro. O governador Eduardo Campos de Pernambuco, o governador Cid Gomes de Pernambuco, os deputados autores desta emenda estão trabalhando no Senado para que o Rio de Janeiro não perca. Agora, se ficar na linha do governador Cabral, é sim ou não, tudo ou nada. Perde mais uma vez. Só não perderá porque os deputados autores da emenda estão providenciando no Senado um entendimento pelo qual se preservem os estados e municípios que perderão até o momento em que o pré-sal venha a compensar a todos. Isto é de uma clareza que só não se percebe no Rio de Janeiro, porque, lamentavelmente, a imprensa do Rio de Janeiro se parcializou e não percebe que ela tem que ser uma imprensa nacional. Eu percebo isso, por exemplo, uma diferença entre o Jornal do Globo e o Jornal Nacional da televisão. O Jornal Nacional transmite equilibradamente todos os lados. O Globo está um jornal carioca. É uma escolha, na minha opinião, não é a melhor, mas não sou eu que determino a linha editorial de O Globo. Então, esta parcialização vai levar à nova derrota. Só não vai levar, Roberto, porque alguns deputados que não são do Rio de Janeiro e alguns senadores que não são do Rio de Janeiro estão providenciando um período de transição para um novo modelo, dentro do qual o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e os municípios afetados nada percam. Isto é de uma clareza absoluta. Agora, apostar no sim ou não é para perder de novo. Por isso eu acho que a radicalização marcada pela posição do governador do Rio de Janeiro é uma atitude que tem grande repercussão boa no Rio de Janeiro, mas péssima repercussão no resto do Brasil. Hoje uma rádio do Rio Grande fez um debate, e você sabe qual foi o apoio à emenda? 92%. É preciso que o Rio de Janeiro perceba que ele tem que compatibilizar uma solução com o Brasil. É o que eu estou propondo.